Tava aqui do lado dessa jabuticabeira pensando sobre o conteúdo de hoje. Eu acho que tem uma coisa muito legal que a gente pode falar, que tem muita dúvida que vocês postam aqui, que é sobre System Design. Eu acho que o papo de hoje não é só falar sobre System Design, mas a gente de fato resolver um problema ao vivo com vocês. E um dos pontos mais interessantes de System Design é algo que cai em vários processos seletivos, e System Design não é Design System. Então bora lá pro escritório para a gente falar sobre isso e fazer de fato a resolução de um problema de System Design. E esse é um dos problemas que já aconteceu em processos seletivos comigo, e esse é um dos motivos porque a gente vai fazer ele aqui juntos. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos trocar uma ideia aqui sobre esse esquema de System Design. Primeira das coisas, quando a gente está falando de processos seletivos hoje em dia, principalmente em processos seletivos aqui no Brasil, a gente está com uma tendência muito grande de trabalhar com esse conceito. Por quê? O System Design, ele está ali para validar o quanto você, uma pessoa desenvolvedora, sabe de fato a construir um sistema. E esse é um dos objetivos. Diferente de quando você está falando de Design System, que Design System é você montar o fluxo de design, né? De como que você vai quebrar em componentes e tudo mais. Vamos tirar essa parte de lado e vamos falar do System Design, que é o que cobra tanto em entrevistas aqui no Brasil, quanto em entrevistas fora do Brasil. E aí, por conta disso, por eu ter feito vários processos seletivos ultimamente, e aí tá bem fresco na minha mente aqui sobre System Design, eu gostaria de compartilhar para vocês um problema bem parecido, e daí a gente vai executar, né? Eu vou mostrar para vocês como eu resolvi, e aí ter uma visão também de avaliador para falar para vocês o que é bom ou ruim de fazer nesse tipo de entrevista. Então, só que para facilitar todo esse cenário de hoje, antes da gente começar, eu sou o Gabu, sou engenheiro de software e estou aqui para te ajudar tanto no mundo da tecnologia, como impressora 3D, criação de fato de software, ou para te ajudar a, quem sabe, conseguir a sua tão sonhada vaga. Mas de fato, a gente vai mostrar aqui para vocês o passo a passo. Vou colocar a câmera aqui, a gente vai mudar um pouquinho, né, o setup. A gente vai filmar no PC para a gente fazer toda essa configuração e a gente fazer de fato mão na massa com o fluxo de System Design. Então já estamos aqui no nosso setup, né? Estamos aqui no nosso PC para a gente fazer a gravação aqui do conteúdo relacionado ao resolução. Fala, galera! Estamos aqui agora já no PC, então bora lá falar sobre o fluxo de System Design. Já me apresentei, já falei para vocês que sou o Gabu, tomei bastante café, né? Eu tô falando um pouquinho rápido aqui, mas bora lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, e aí agora a gente tá vendo um dos problemas. Normalmente, galera, o que é esse processo de... Deixa eu colocar aqui em tela cheia que vai ficar melhor. Como funciona? Normalmente você vai entrar numa entrevista de System Design, vai ter aqui no cantinho da sua tela um problema para você ser resolvido. Aí você pode utilizar a ferramenta como ScaleDraw, você pode utilizar, por exemplo, uma ferramenta como o Miro. As ferramentas, galera, tanto faz. O importante é você ter familiaridade com essa ideia de desenhar em caixinhas o que tem dentro daquele software. Então, bora lá. Então, aqui, um exemplo bem simples e vou trazer para o mundo mobile, tá? Que é a minha vivência, mas aí pode acontecer também de ser do mundo do back-end, vai ser algo parecido, só que a gente não vai focar tanto na estrutura de tela e tudo mais, mas na comunicação ali do serviço. Então, aqui a gente vai ter uma tela de cardápio de restaurante em Flutter, que ao abrir, ela carrega e exibe uma lista de produtos. Nome, preço e imagem é opcional. Possui um campo de busca por texto que filtra os itens e cada produto tem um botão de adicionar ao carrinho que incrementa a quantidade no carrinho e atualiza um contador badge do carrinho na própria tela. Um exemplo bem simples aqui, que normalmente quando a gente usa para esses processos da gente trabalhar com o System Design. E o que quem está avaliando vai querer que você faça? Primeira coisa, desenhe. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro a gente pode desenhar uma tela. Então aqui tem... Pensa que você está explicando isso aqui, galera, para quem não sabe nada de tecnologia. Então, quanto mais detalhes você trazer na sua fala, mais isso vai te ajudar a ter mais insights ali para quem está te avaliando. Então, o que a gente vai falar? O seguinte, então eu vou montar aqui para vocês, vamos fazer o vídeo dessa seguinte forma. Eu vou entrar na parte de entrevistador, e aí eu falo de entrevistado, né, e de entrevistador. Entrevistado. Então aqui a gente está fazendo o seguinte, a gente vai ter uma tela, onde nessa tela eu vou ter aqui um campo de busca, aqui em cima, e aqui embaixo eu vou ter os meus
produtos. Então, eu posso colocar aqui meus produtos aqui. E aí, esses produtos, por exemplo, vai ter aqui a imagem do produto. E aqui a gente pode ter um campo de texto, um campo aqui de descrição. E aqui no cantinho, a gente vai ter um botão de adicionar no carrinho. Então, essa estrutura que eu estou montando aqui é a estrutura que eu vejo que a gente pode utilizar para montar a nossa página. Então, vou colocar aqui mais produtos, só para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, é isso. Então, aqui eu vou ter a minha tela, aonde aqui eu vou ter buscar produto, é um campo texto, que aí eu clico aqui para buscar um produto. E aí, aqui em cima, a gente vai colocar um botão aonde a gente vai estar visualizando o nosso carrinho. Então, vamos colocar aqui, ó, cart. Vou escrever cart porque eu acho que eu não tenho o símbolo aqui, eu não lembro o símbolo certinho pra gente colocar aqui. E aí eu vou ter uma bolinha aqui em cima, que, ó, deixa eu pegar a bolinha aqui, que representa a quantidade. Deixa eu diminuir aqui o número. Beleza, não tem problema ficar assim não. Então essa aqui é a estrutura que a gente vai ter de tela. Então vou ter um campo texto, vou ter aqui embaixo os meus componentes, clico nesse botão, aí eu vou tomar a ação de adicionar o item no carrinho. Agora pensando uma estrutura de arquitetura, o que eu teria aqui? Teria primeiro a minha tela aqui, né? Minha tela de produtos, Catalog Page ou Product Page. Então seria a minha primeira tela aqui. E aí, dentro desse fluxo de Product Page, eu teria algumas construções. A primeira delas, trazendo, por exemplo, para o conceito aqui para vocês, de um aplicativo escalável, a gente pode trazer um conceito aqui de Clean Art. Mas vamos abrindo aqui primeiro que a Product Page, ela sempre vai se comunicar com uma estrutura que a gente chama de Product Controller. Ou seja, o Product Controller, deixa eu ver se eu consigo ir aqui, ó, a gente clica aqui, deixa eu colocar aqui a outra setinha. Então, os Product Page, ele vai chamar o Product Controller. E aí, nesse Product Controller, a gente vai ter algumas operações. A gente vai ter aqui, né, o Get Products, e a gente pode ter uma operação de Search. E aqui a gente passa, né, um campo string texto. Então, eu poderia ter duas funções aqui dentro do meu Product Controller para fazer a renderização dessa tela. Então, no caso aqui, eu posso ter essa função aqui, posso ter essa outra função aqui. Beleza. O que significa cada uma delas? No caso, quando eu inicio a minha aplicação, eu busco os Get Products e aí exibo aqui na lateral. E aí, se eu estou aqui no campo texto, eu posso fazer um search. E eu vou explicar um pouquinho porque a gente faz essas coisas separadas. Vou sair da parte de entrevistado aqui. Eu vou entrar como entrevistador para perguntar algumas coisas. Tá, beleza, Gabu. Eu entendi o que você está falando aqui no processo, só que eu fiquei com uma dúvida. Não precisa entrar tanto em detalhes, mas aqui na empresa, por exemplo, a gente usa o Riverpod. E no caso, nessa estrutura que você está montando, isso interfere em alguma coisa ou não tem problema? Agora trocando para mim, não tem problema, porque como que a gente está fazendo uma estrutura de controller, ela serve tanto no conceito do Riverpod, tanto no conceito, por exemplo, do block e tudo mais. Então a ideia é que a gente está criando uma camada mais ampla de como funciona, mas o que a gente vai utilizar embaixo dos panos não vai fazer interferência nenhuma. Porque no final, a gerência de estado, ela tá ali para quê? Para avisar a tela que ela precisa ser atualizada, porque algum estado mudou. É basicamente isso. Então, independente da tecnologia que a gente vai utilizar, a gente vai conseguir utilizar esse conceito. Por isso que eu trouxe o nome aqui de controle. Então, galera, foi uma excelente resposta. Então, assim, as coisas vão acontecendo. Beleza. Agora, vamos voltar aqui e vamos continuar explicando o que a gente está fazendo. Então, dentro do Product Page, tem o Product Controller, a gente vai ter o Get Products, que vai retornar os produtos para a gente, e o Search. Aí, como que isso aqui busca esses dados? Aí a gente pode dizer que, olha, então a gente vai ter uma camada aqui de Products Repository, aonde eu consigo buscar aqui os meus produtos e fazer o search. Beleza. Então daqui eu conecto em uma API, aí pode ser Firebase, API GraphQL. De fato, galera, dessa parte aqui não tem muito problema. Eu coloco as duas setas, mas vocês podem colocar só uma, aí depende do jeito que você está explicando. Porque na minha cabeça, né, é um fluxo de duas vezes, né? Você chama e espera uma resposta. Por isso que eu coloquei duas setas aqui. Então aqui a gente tem um fluxo bem simples de como essa tela pode ser representada no System Design. E aí agora que começa as perguntas, normalmente os entrevistadores vão fazer, né, as pessoas que entrevistam, aonde começa a você abrir isso aqui. Por exemplo, beleza, Gabu. Eu entendi o que você fez, você colocou ali as buscas, né, de produto, get produtos e tudo mais. Só que eu fiquei numa dúvida
do seguinte: como que vai funcionar esse search? Ou seja, você sempre vai bater na API, você vai fazer uma busca em cache para evitar da gente estar utilizando esse tipo de recurso a todo momento. Como que você pensa na estrutura de search? Se você tivesse que otimizar alguma coisa, o que você poderia fazer? Esses são alguns tipos de perguntas que a pessoa entrevistadora, ela vai tentar te guiar para o caminho que ela quer no final, ou ela pode te perguntar, igual eu fiz também no final, do tipo, o que você poderia melhorar nessa estrutura, o que você vê de problema. Mas vamos primeiro nesse tipo de entrevista que a pessoa te guia. Porque assim, galera, aí eu vou trazer o meu feedback. Eu fiz esses designs que as pessoas estavam guiando o caminho, que é o que eu acho que faz mais sentido, porque a gente vai trabalhar em time. E fiz system design que a pessoa só queria atrapalhar. Então, tipo, você fazia uma solução, aí, mas você acha que essa solução tem alguma coisa para melhorar? Aí você começava a entrar. Ah, não, mas isso aí que você fez não funciona pro nosso caso. Só que aí você nem conhecia o caso da empresa. Então, tipo, eu tive muitas entrevistas muito boas de System Design e tive entrevistas bem ruins também. E acho que das melhores entrevistas que eu fiz foi nesse conceito da pessoa ir guiando a gente no cenário que ela quer. No final é o resultado. É só para entender se o que ela está comunicando, você está conseguindo entender e você está conseguindo construir. E normalmente essas entrevistas, as pessoas que estão entrevistando, elas também estão ali para ajudar. É como se, tipo, você precisasse de alguma dúvida, alguma coisa, a pessoa tá ali para apoiar e não para te prejudicar. É mais para entender se você consegue compreender todo o fluxo e se você também consegue trabalhar em equipe. Tá só trazendo esse disclaimer aqui. Beleza. Então, no caso, o que a gente pode fazer aqui para ajudar nessa resposta? A gente pode fazer o seguinte. Beleza. Vou entrar aqui como entrevistado agora. Então, no caso, o que eu pensei que a gente pode fazer? A gente pode ter duas buscas aqui. A gente pode fazer uma busca aqui local, né, com o que está em memória, usando o regex. Se não tiver nada no local, a gente chama o product repository. Então, eu imaginei que o search poderia funcionar dessas duas formas. Por quê? Se a gente faz ele trabalhar dessa forma, aí a gente bate aqui, aí daqui a gente vai bater nesse daqui, ó. E aí aqui a gente teria uma busca local utilizando o regex. Dessa forma, eu poderia otimizar o meu processo de busca. Por quê? Como eu vou usar? Eu já tenho a lista que eu carreguei. Beleza, ela pode estar paginada ou não. Mas no caso, vou considerar que essa lista não está paginada. A gente tem poucos produtos, então eu busquei todos os produtos e aí eu faço tudo internamente, porque eu evito a busca toda hora no back-end para fazer uma busca, tento fazer tudo local. E aí isso otimiza muito o uso de recurso. Por quê? De fato, se eu tiver poucos produtos, dá para eu baixar tudo em memória para a pessoa utilizar. Mas se eu tiver uma base muito grande de produtos, aí esse já seria um problema ruim. Mas beleza, funciona. Aí vamos trocar para a pessoa que está entrevistando. Não, beleza, Gabo. Eu gostei do jeito que você fez aqui. É tipo a busca local com regex. E aí, se não tiver, você faz a busca lá no repositório. E eu acho que funciona muito bem para vários cenários aí de busca de produto. Mas você trouxe um ponto sobre get produto, que eu não sei se você levou em consideração ali, que se o get produto, ele trabalha com paginação. Porque no caso, a gente não entrou nesse detalhe, mas eu achei importante você ter comentado isso, porque aqui na empresa, a gente tem um catálogo de 3.000 produtos. E eu acho que a solução, né, que você fez de busca local, ela funciona para quando você faz o primeiro get, busca, sei lá, 100 produtos, 50 produtos e tenta encontrar ali. Se não encontrar, busca o produto repository, acho que é uma ideia boa, só que não tem paginação. E como que você resolve esse problema de paginação, por exemplo, no Flutter? O que você faria para conseguir fazer a solução desse problema aqui pra gente? Excelente, galera. Tá vendo o quê? Olha esse cenário. Eu tava desenhando, né, um caminho ali para a pessoa e nisso já gerou uma dúvida no entrevistador do que ele poderia pedir. Isso é muito legal, tá? Isso acontece muito. Então, quando você vai dialogando, e quanto mais você falar, galera, melhor. Então, tipo, expresse mesmo, fala, e aí naquele momento que você tem alguma coisa que você quer agregar, coloque, igual eu falei, do problema de paginação. Se é pequeno, funciona, mas se é grande, não funciona. E aí o entrevistador falou, então, beleza. Então, me explique como que a gente poderia fazer a paginação nesse cenário aqui. Então, vamos fazer aqui, ó, melhorar um pouquinho. Então, na paginação, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, a gente pode criar uma variável chamada current index, current page. A gente pode criar duas variáveis e uma next page. Considerar que o próprio back-end devolva isso para a gente. A gente pode trabalhar com esses dois cenários, né? A página atual e a próxima página, se ela existir. E aí, com essas variáveis que eu guardo aqui, por exemplo, no Flutter, eu consigo pegar esses dados e passar aqui no meu produto. Então, por exemplo,
Então aqui na minha variável de produto, ó, deixa eu alterar aqui, eu vou passar um int next page. Então vou deixar essas variáveis aqui. Como é que eu vou saber a próxima página? Lá no meu Products Page, eu posso ter um Scroll Listening. Esse Scroll Listening, ele vai ser responsável por identificar pra gente. Deixa eu colocar aqui de azul, só para ficar diferente. Que aí é coisa de UI, né? Aí ele vai validar, né, o tamanho máximo. Chegou no fim, pede mais produto. Então, pede mais produto. Aí eu posso ter uma função nova, get next page. Por que eu tenho uma função diferente? Porque na hora que chegar aqui no final, ó, vou desenhar aqui, vou chamar o get next page. O que o next page vai fazer? Ele vai verificar o current page e o next page, e aí com isso ele vai fazer o cálculo de mais um e vai mandar para o próximo. Porque se o next page não existir, ele simplesmente não vai fazer nada. O que normalmente acontece, tá? Nos projetos que eu já trabalhei, o back-end devolve a página atual e a próxima página. Ou ele devolve a página atual e a quantidade de páginas que existem. E aí, com isso, a gente consegue fazer a conta também para encontrar lá no final. Ou, se você não quiser, você pode simplesmente salvar o current page e dando mais um até parar de vir produtos. No momento que parar de vir produtos, quer dizer que acabou. Então, são alguns cenários que normalmente eu já trabalhei em alguns projetos que a gente pode fazer. Ou tem a próxima página, o back-end devolve os dois, que aí eu já sei qual que é a próxima, ou o back-end só devolve para mim a quantidade de páginas que existem. E aí vai depender muito do ecossistema que você está trabalhando dentro da empresa para qual cenário que você vai fazer. Mas independente disso, você vai ter que ter um scroll listener para validar onde está o final da nossa lista, ou seja, a pessoa scrollou até o final, e aí com isso eu peço o próximo item. Se a gente fosse trabalhar no Flutter Web, a gente poderia ter um item lá embaixo, né? 1, 2, 3, 4, e aí ele clica no próximo. Então, como eu sei a next page ou a quantidade de páginas, eu consigo montar esse layout aí na minha tela, fazendo a mesma ideia. Então, galera, esse foi um cenário também muito legal, que eu mostrei que eu tenho conhecimento de como o back-end funciona, que ele pode ter variações ali de resposta, mas a base para esse cenário de paginação funcionar é o scroll listening, que a gente precisa ir até o fim da lista para chamar a função e aí completar a nossa lista de dados. E aí tem um ponto que não foi mencionado, que aí agora, como entrevistador, eu posso fazer essa pergunta para você. Beleza, Gabo, eu gostei do que você falou, você pede a próxima página. Mas pensa, Gabo, que a gente tem uma estrutura de 3.000 itens. Então, se eu ficar scrollando infinitamente 3.000 itens, eu vou carregar 3.000 itens na memória, certo? Do jeito que tá. Tem alguma forma da gente resolver isso? Essa é uma excelente pergunta, galera. E aí tem. Qual que a gente poderia resolver esse problema? Olha, então, tem como da gente fazer uma solução para isso. Um delas seria, a gente já tem o scroll lister, só que aí o que a gente faz? Quando a pessoa a gente pode fazer o seguinte, a gente chegou no fim, mas a gente pode ter um outro aqui, chegou no topo, a gente pede get previous page. O que a gente pode fazer para otimizar isso? Chegou, deixa eu colocar isso aqui. Então, o que a gente poderia fazer? Ao invés da gente ficar empilhando, né, só adicionando na lista todos os produtos que existe naquela página, eu poderia ter uma quantidade fixa. Eu sempre vou deixar 30 produtos. Então, a primeira página vai ter 30. Na hora que eu scrollo mais uma, eu vou pegar mais 30, só que os de cima eu vou tirar da memória. Então, sempre vai existir uma quantidade de 30 itens. Então, o máximo de itens que vai ser renderizado na tela é 30. Então, na hora que eu voltar, bater no topo, ele vai lá e pede mais 30 e recarrega para cima. Provavelmente você já usou alguns aplicativos assim, que você vai scrollando para baixo, ele vai carregando, e você vai voltando para cima, ele vai carregando. Então, a gente consegue otimizar o tempo de busca, ou o tempo de busca não, o uso de memória nos aplicativos, principalmente quando a gente tem um catálogo muito grande. A gente vindo como entrevistador, pô, excelente resposta, eu acho que eu concordo contigo, porque de fato a gente pode ter, por exemplo, lá no back-end, né, um cache, a gente sobrecarrega um pouquinho o back-end nesse caso, mas a gente vai deixar uma experiência muito mais fluida para o usuário, pensando num low profile que tem pouca memória. Então, eu carregar 3.000 produtos provavelmente vai quebrar o celular, vai quebrar o aplicativo dessa pessoa. Gabu, eu acho que eu queria te fazer só mais uma última pergunta para você ver se tem alguma coisa que você gostaria de melhorar, que você acha que faria sentido da gente trazer aqui para o projeto. Olha, do meu lado, se a gente ler aqui, ó, uma tela de cardápio que ela carrega, exibe uma lista, possui um campo de busca e cada produto que adiciona o botão, incrementa a quantidade no carrinho. No caso, faltou um dos itens e aí de fato a gente precisa melhorar,
que é o item de colocar o produto no carrinho. Infelizmente, a gente focou muito no search aqui, a gente não colocou ele ainda. Mas, basicamente, adicionar um produto no carrinho vai ser a gente criar uma variável nova chamada cart products. E aí, esse próprio product controller, a gente vai criar uma função nova, duas funções, né, na verdade, add project e remove project. Essas duas funções, elas vão ser responsáveis por adicionar o produto ou remover o produto dessa lista de cart products. Com isso, através da lista de cart products, eu posso ter, por exemplo, se eu estiver utilizando aqui um block, eu posso ter algum notificador, algo que eu vou colocar um builder em cima desse componente, toda vez que essa variável mudar, vai atualizar o item lá para mim. Então, a adição de produto e remoção de produto é bem simples, basicamente é uma variável, a gente adiciona e remove o produto utilizando ali a função. E aí incrementa no carrinho. E aí para incrementar no carrinho, aqui a gente vai ter só uma gerência de estado que vai atualizar ali pra gente. Por exemplo, se fosse um block, eu poderia ter um estado, né, que devolve qual o estado do carrinho atual. Ou eu poderia ter até um controller separado. Ao invés dele ficar dentro do product controller, a gente poderia ter um cart controller para controlar isso. Então, no caso, eu vou até fazer isso porque eu acho melhor, porque aí a gente entra no princípio de responsabilidade única, né? Então, a gente deixa isso aqui só para o cart controller e aí a gente vai ter uma variável aqui chamada cart products. E aí, por exemplo, se eu usar um block ou se eu usar qualquer outra gerência de estado, fica até fácil, porque aí, por exemplo, se eu estiver usando o block, eu atualizo o estado, e aí esse estado que eu tenho é basicamente um int que salva a quantidade de produtos. Porque os produtos mesmos eu posso salvar diretamente uma variável chamada cart product, e aí o update é basicamente isso, ou eu posso ter de fato o estado, que é a lista de produtos, e aí quando eu atualizo essa lista de produtos, essa lista de produtos vai ter um length alterado, ou seja, o tamanho alterado, e aí eu consigo alterar lá no meu cart, no meu badgezinho lá em cima. Então, galera, aqui a gente conseguiu resolver todo o problema do System Design do que estava escrito. Viu que no final eu tinha deixado um ponto, só que o entrevistador percebeu que eu tinha deixado um ponto, me perguntou se estava tudo certo, aí eu falei que não na hora que eu fui reler. Então é sempre importante você reler depois a estrutura aqui, para você garantir que tudo você fez tudo certinho. Aí como entrevistador, então Gabo, eu acho que você conseguiu resolver todas as nossas dúvidas, lendo ali todo o processo da tela do restaurante, deu tudo certinho. Acho que é exatamente isso que a gente estava procurando. De fato, o System Design é para a gente especificar, né, como que vai funcionar, como que vai ser cada coisa. A gente não precisa entrar tão a fundo que você vai usar block, MobX e tudo mais. Mas deu para perceber que você explicou ali o fluxo de atualizar a tela, independente do state management que você vai utilizar. Então, acho que para mim tá ótimo. Então, galera, eu acho que a gente conseguiu chegar aqui no final do nosso System Design, a gente conseguiu cumprir aqui o desafio. E eu acho que principal desse ponto é você ter calma e aí você explicando passo a passo tudo que você está fazendo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje de System Design. Galera, eu fiz exatamente como eu faço nos processos seletivos, né? Eu vou desmiuçando, fazendo todos aqueles desenhos ali para vocês. Isso é muito importante e eu quis trazer esse conteúdo porque, galera, eu sei que existe muito desse processo seletivo, principalmente de System Design. O pair program eu acho que muita gente consegue passar até com certa tranquilidade ali. Mas o System Design é onde pega muita gente, que é onde de fato vai garantir a sua senioridade ou não. Não tô dizendo que você tem que fazer isso aqui só para um projeto de sênior, projeto de júnior, de pleno e tudo mais. Só que aqui é onde você vai conseguir se vender muito melhor, principalmente no conceito de sênior, né? Porque quando você está entrevistando o sênior, você não quer saber se ele sabe usar o Block, o River, pode ou qualquer gerência de estado. Você quer saber se a pessoa de fato tem um conhecimento amplo de como se desenvolve um software. E uma das formas melhor de você pegar isso é, de fato, no ScaleDAO ou no Miro, porque isso vai facilitar muito, galera. Então, assim, eu acho que essa é uma das aulas mais completas que eu trouxe aqui para vocês dos últimos vídeos, principalmente porque eu mostrei na prática, no processo seletivo. Então eu acho que, de fato, a gente merece um joinha, merece um like, merece você marcar, né, outras pessoas que estão fazendo processo seletivo, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque, galera, System Design é algo que vai ser o diferencial para você na sua carreira e é, de fato, algo que vai te garantir dentro de uma vaga. Porque as Big Techs hoje no Brasil cobram e várias empresas no Brasil cobram e, galera, a maioria das empresas cobra esse processo. Então, é de extrema importância você fazer isso, então não deixe de se inscrever aqui no canal. E assim, até o próximo vídeo.